Fala pessoal, professor Rigueto, qual que é a minha ideia aqui, tá? Para não deixar ninguém na mão. Já que a gente tratou, né, dos princípios do processo penal a partir do 7º princípio, intervenção mínima, né? Eu pensei, né, e era justamente porque eram as aulas vindouras, eu pensei, vamos fazer o seguinte, vamos voltar aqui um pouquinho e vamos tratar rapidamente do princípio 1, 2, 3, 4, 5, 6, para ficar com o material completo, tá? O apoio completo para estudar para a prova. E depois a gente vai tentando trazer outros conteúdos também para vocês, que é a ideia de fazer isso via YouTube, desculpe, tá? Então vamos voltar lá para o nosso slide, né? E vamos abrir o nosso slide no item 1, princípio da legalidade ou da reserva legal. Vamos abordar cada um deles ali. Não há crime, infração penal, nem pena ou medida de segurança, sanção penal sem prévia lei. Quando ele fala do princípio da legalidade, ele está dizendo, na verdade, exatamente no sentido estrito da palavra. Eu não posso fazer crime que não seja através de lei. Eu não posso fazer por decreto, eu não posso fazer... Um governador do estado não pode baixar uma lei, um decreto-lei, uma lei estadual dizendo que é crime. Tem que ser feito pela União. A lei só é feita pela União, deputado federal e Senado, e senadores. Eles fazem a lei que trata da conduta criminosa. Só passando pelas casas legislativas da União, as casas legislativas federais, é que eu tenho a possibilidade, através de uma lei, de ter, na verdade, um crime. Se você for parar para pensar, isenção de imposto, criações de medidas administrativas, isso pode ser feito, às vezes, pelo Estado, pelo próprio município, dependendo das circunstâncias. Crime não tem essa hipótese, tá? Então, cuida com o primeiro princípio, pegadinha de provas, o princípio da legalidade ou da reserva legal. O da reserva legal até tem um segundo entendimento, dizendo que tudo aquilo que não está proibido está permitido, né? Mas da legalidade, a regra da legalidade é justamente essa, é você ter a noção do que o princípio, de que a lei, de que o crime e a sua pena só vem de uma lei. Perfeito? Segundo princípio, anterioridade da lei. Esse princípio diz o seguinte, né? Ele reforça o princípio da legalidade, né? Diz que não há crime sem lei anterior que o defina. Aquilo que nós já falamos em sala de aula, repito 1000 vezes. Se eu praticar uma conduta hoje que não está prevista em lei, não há crime. Se essa conduta se tornar crime amanhã, eu não pratiquei crime, eu vou praticar crime amanhã. Só depois de amanhã que eu fizer essa conduta, certo? Porque é assim que funciona, é para dar segurança para o cidadão. Eu não posso amanhã ou depois dizer que aquilo que você fez ontem é crime porque entrou em vigor hoje. Você vai dizer, poxa, mas eu não sabia. Tá vendo? Você não sabia. Não tinha crime. A conduta se tornou posteriormente. Então, cuida com esse tópico, tá? Previsto no artigo 1º, determinando que para haver crime e ser imposta uma pena, é preciso que o fato tenha sido cometido anteriormente, né? Pode até ele entrar em vigor no mesmo dia do crime a conduta que ele praticou. Entrou em vigor hoje, eu pratiquei hoje, é crime. Lembrando que meia-noite está vigorando a lei. E lembrando também que a lei penal, ela geralmente fica na vacatio legis, né? Que é de vacation, vacaciones, férias da lei, período em que ele fica em stand-by até o momento em que ocorre a vigência da lei. Ela está publicada, mas não está vigente, não está valendo. Aí, quando ela começa a valer, acabou os cara doce. Fechou? Legalidade, reserva legal, anterioridade. Terceiro princípio, o princípio da irretroatividade da lei penal. Nós fizemos exemplo isso no quadro, vou reforçar com vocês aqui, né? Diz que uma lei nova, mais grave, certo? Tornando uma conduta crime ou aumentando a pena daquele crime, nunca poderá voltar no tempo. Se você praticou o teu crime ontem, tá? E ontem a pena desse crime era de 6 meses a 1 ano. E hoje ele mudou para 1 a 5 anos, só é válido para 1 a 5 anos para quem cometer de hoje para frente. Ela nunca volta no tempo. Ela só vai voltar no tempo se for para beneficiar o réu. Isso é previsão no Código Penal, artigo 2º, é previsão na Constituição, artigo 5º, inciso 40, que diz: a lei penal não retroagirá, salvo se for para beneficiar o réu. Voltou no tempo, só se for para beneficiar. Se a minha pena hoje era de 5 a 10 anos e amanhã ela se tornou de 1 a 2 anos, essa de 1 a 2 anos se aplica para mim. Porque olha só, é uma relação até com o princípio da adequação social. Se o Estado não tem mais interesse em punir aquele bem jurídico com tal severidade, por qual razão eu tenho que ser punido com severidade? Ah, porque naquela época que tu praticou era severo, mas o Estado deixou de considerar severo. Seria mais ou menos o contrário. Se eu pratiquei o crime, a mesma regra para o contrário, se eu pratiquei o crime quando ele não era severo, eu não posso receber a severidade nova, a nova punição, a mais severa, em razão da mudança pela adequação social. Perfeito?
Então depois a gente vai voltar a falar dele, quando a gente falar lá do artigo 2º, a gente vai fazer alguns exemplos ali sobre retroatividade e retroatividade, mas está aqui o princípio da irretroatividade da lei penal. Quarto princípio, taxatividade ou determinação, né, diz respeito à técnica de elaboração da lei, suficientemente clara ela tem que ser, precisa na formulação do crime, para dar, né, segurança para nós, tanto no texto da lei quanto na sua pena. Não pode deixar nenhuma dúvida em que pena aplicar, não pode deixar nenhuma dúvida sobre o texto da lei, certo? A gente tem que estar tranquilo, matar alguém. Não posso matar ninguém, se eu matar alguém é pena de 6 a 20 anos. Subtrair coisa alheia móvel para si ou para outrem. Não posso pegar coisa dos outros. Porque se eu subtrair coisa alheia móvel para mim ou para outra pessoa, pena é de 1 a 4 anos, tá vendo? Subtrair, pegar para si. Coisa alheia, coisa que tem que se mexer, de outra pessoa. Móvel, não pode ser algo fixo, né, para mim ou para outra pessoa. Então tá vendo, o legislador tem que ser claro, taxativo, determinado, né? Praticar conjunção carnal ou qualquer ato libidinoso com menor de 14 anos. Aí, claro, conjunção carnal, relação pênis-vagina, ato libidinoso diverso da conjunção carnal, qualquer ato libidinoso, sexo oral, beijo, assim por diante, com menor de 14 anos, ponto. Tá claro, a pena 6 a 10 anos para um crime, 8 a 15 para menor de 14 anos. Então assim, ó, eu tenho toda uma preocupação na hora de redacionar, de escrever a lei e de aplicar essa sanção. Princípio da taxatividade ou da determinação, tá? Quinto princípio, da proibição da analogia in mala partem, lembrando que nós temos o princípio da analogia in bona partem, ou in bonam partem, para favorecer. Eu não posso fazer nada para prejudicar. A lei penal só pode ser interpretada em benefício do réu. Portanto, nesse aspecto existirão lacunas, omissões, brechas na lei penal, situações não previstas, e assim só pode usar analogia, né, se for para beneficiar o réu. Tá? Eu não posso usar nenhuma... Regueto, mas analogia, lembra lá? Conduzir veículo automotor sob influência de álcool ou substância de efeito análogo. É análogo ao álcool. Qualquer outra substância diferente que não traga os mesmos efeitos do álcool, eu não posso interpretar para o lado ruim. Só posso interpretar se for positivo para o réu. Se for positivo para tirar ele daquela conduta, maravilha. Ó, isso aqui é diferente da conduta, do efeito que o álcool causa. Então o álcool não é efeito análogo, né? Porque eu tenho que usar positivamente. Ah, mas tal conduta não existe, eu quero piorar. Não, eu não posso piorar a conduta do réu nunca. Essa é a regra do quinto princípio da analogia, proibição da analogia em mala parte. E o sexto princípio, que daí engata com os outros áudios, os outros vídeos aqui, é o princípio da fragmentariedade. O direito penal não protege todos os bens jurídicos, vida, patrimônio, honra, saúde, né, de violações. E só os mais importantes. E dentre esses não tutela todas as lesões, né? Intervém somente nos casos de maior gravidade, protegendo até, de certa forma, um fragmento desse bem jurídico. Às vezes ele não protege um bem jurídico total, como a internet, não está protegida ainda, e às vezes ele até protege o bem jurídico casamento, por exemplo, mas tirou a questão da fidelidade, que era o caso do adultério, né, como um bem jurídico protegido. Certo? Então, só para a gente ter essa noção, para relembrar esse tópico ligado aos princípios introdutórios aqui. Depois vem os próximos vídeos com a intervenção mínima e assim por diante, até tratar os 20 princípios. E dá-lhe estudar o André Stefano para a gente aproveitar ao máximo aí, né, do nosso semestre. Beleza? Obrigado a todos.